Queridos irmãos, convidamos a todos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Atos. Nós leremos o capítulo 16, a partir do versículo 27 até o versículo 40. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 17 até o versículo 40. Nós vamos pensar essa noite, meditar na palavra do Senhor, sobre a intensidade de ser discípulo de Jesus. A intensidade de ser discípulo de Jesus. Atos capítulo 16, a partir do versículo 27, a palavra do Senhor nos diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com ele e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Senhor, nosso Deus, nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, a Tua instrução, porção do Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos compreender, para que eu possa explicar uma porção mais da Tua Santa Palavra, Senhor, e sairmos aqui edificados pelo Teu Espírito Santo. Abre a nossa mente e o nosso entendimento, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Amém. Queridos, alguns domingos nós estamos caminhando no livro de Atos, e nos últimos 2 domingos nós pudemos ver um deles, a chegada dos discípulos de Jesus até a Macedônia, onde eles haviam sido chamados pelo Senhor. Um chamado de ajuda chegou até Paulo, e então ele vai para lá, encontra uma reunião de oração na beira de um rio, é pregado o Evangelho, e Lídia e toda a sua casa começam a crer em Jesus, porque o Senhor lhe abriu o coração. Naquela jornada, caminhando mais um tempo naquela cidade, uma jovem possessa por um demônio adivinhador também cruzou o caminho, e num pedido de ajuda, sem mesmo ela perceber, ela foi então curada. Paulo e Silas expulsaram aquele demônio, e aí então conseguiram problemas por ser um discípulo de Jesus. Foram presos, foram açoitados, e então eles foram castigados por estar sendo um discípulo de Jesus, por ser um discípulo de Cristo. E então, no último domingo, nós vimos o extraordinário, o sobrenatural acontecendo, quando eles, mesmo com as costas arrebentadas de apanhar, mesmo sendo humilhados, cumprindo com o chamado, cumprindo com o ID de Jesus, o extraordinário acontece quando um terremoto chega naquela cidade, porque os homens de Deus estavam presos à meia-noite, cantando louvores, orando ao Senhor. O extraordinário aconteceu. E a partir do versículo 27 que nós lemos aqui, é quando o terremoto acabou de acontecer. E então, o que seria normal em uma prisão não acontece.
porque ali nós temos discípulos vivendo com intensidade como um discípulo de Jesus. E é por isso o texto proposto essa noite, o título proposto essa noite, a intensidade de ser discípulo de Jesus. Paulo e Silas estavam vivendo essa intensidade, e a intensidade de ser discípulo de Jesus nos ensina, em primeiro lugar nesse texto, a constância do discípulo de Jesus. A constância do discípulo de Jesus. Porque ali naquela prisão, o que aconteceria hoje, se acontecesse um terremoto no Brasil, em uma cidade com um presídio, pode ser até mesmo de segurança máxima, é que no momento que se abrissem as cadeias, caíssem as portas, arrebentassem todos os grilhões, com toda certeza nenhum deles ficariam lá. Todos eles buscariam a liberdade, sendo que nós vemos volta e meia fugas impossíveis acontecendo. E aí então, a constância de um discípulo de Jesus mostra que é possível ser diferente. Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor, Paulo e Silas estavam lá com os demais presos, e Paulo e Silas provaram num cuidado extraordinário do Senhor. Então, quando o terremoto acontece, eles demonstram essa constância, porque eles não fugiram, eles continuaram agindo como um discípulo de Jesus, eles não deram mau testemunho, eles não afrontaram a santidade do Senhor, eles sabiam por que eles estavam presos, eles sabiam pelo nome de quem eles estavam presos. Então, como discípulos verdadeiros do Senhor, como discípulos constantes do Senhor, eles se mantêm lá dentro. Alguns teólogos vão afirmar que os demais presos não fugiram porque queriam ver o que ia acontecer. Estavam especulando que aqueles homens estavam lá cantando e louvando, uma cena já improvável por estarem todos arrebentados. Aqueles homens não saíram, então os demais queriam ver o que estava acontecendo. Também há uma certa especulação que o testemunho estava falando tão alto ao coração dos demais presos, que eles não tiveram coragem de sair. Eles ficaram lá, porque foram impactados por aqueles que estavam louvando e orando, e mesmo as portas se abrindo, eles não fugiram. Após tudo isso, então chega o carcereiro. Quando nós voltamos um pouquinho, lá em Atos 16, 23, nós temos uma ordem para que aquele carcereiro guardasse aqueles presos com toda a segurança. E então aquele homem chega desesperado, e então prontamente ele chega com uma espada para tirar a vida, porque ele sabia o que um preso faria quando abrisse uma porta. Com toda certeza, em algum momento alguém já teria fugido ou tentado fugir daquela prisão, e as consequências para quem não cuidou foram severas, a ponto dele tentar tirar a sua vida. E o que é extraordinário nesse texto é que no desespero daquele homem tentando tirar a própria vida, houve o confronto por discípulos de Jesus, que viviam com intensidade e que viviam uma constância como discípulos de Jesus. E eles não fugiram, estavam ali dentro 2 discípulos de Jesus, que mantinham uma constância espiritual. E esse é um ponto, queridos, muito importante para nós refletirmos. Quantas vezes nós não conseguimos manter uma constância? Quantas vezes nós conhecemos a verdade, nós até ensinamos a verdade, nós tentamos praticar essa verdade o máximo que nós tentamos, mas em algum momento, quando ninguém está vendo, ou quando relaxamos, ou quando menos esperamos, quando a carne está vencendo a batalha contra o espírito, nós caímos, nós não vivemos essa constância. E a palavra do Senhor vem de encontro, envergonhando os nossos corações, envergonhando todas as vezes que nós não mantemos a constância, e nos chamando a atenção que um discípulo de Jesus, ele é constante na obra, ele é constante na oração, ele é constante na pregação. Um discípulo de Jesus é constante o tempo todo, porque ele vive para o seu Senhor. A inconstância acaba atrapalhando a mensagem que é verdadeira, porque quantas vezes a prática é diferente da fala. Quantas vezes caímos no risco de ser um fariseu que cobra o rigor da lei e ele mesmo não vive? O convite da palavra, do Evangelho, e Jesus que foi contra o tempo todo a religiosidade. O convite o tempo todo é viver uma vida de constância, é viver uma vida de dependência, é viver uma vida de coragem, como um discípulo verdadeiro de Jesus. Então aquela cadeia se abre, aqueles homens estavam sendo constantes, eles não titubearam, eles ficaram lá porque sabiam o propósito maior que Deus estava agindo naquele lugar. Percebam, queridos, que
é preciso prestar atenção no nosso testemunho diário. É preciso prestar atenção na nossa constância, o quanto eu tenho realmente buscado ao meu Deus, o quanto realmente eu sou um discípulo de Jesus, o quanto eu evidencio isso, porque algumas vezes nós pensamos que enganamos, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos conhecem muito bem, e elas sabem muitas vezes, muito bem, todas as vezes que nós estamos tentando parecer alguém que nós não somos, ou quando nós cobramos aquilo que não fazemos, ou quando nós até mesmo nem damos nenhum exemplo e nem falamos, e elas sabem que nós somos cristãos, e fala assim, está vendo aquele lá? Nem incomoda, não faz nada, não tem constância nenhuma, coitadinho dele, que triste isso. E aqui nós temos um paralelo de homens, discípulos do Senhor, vivendo a constância do Evangelho, vivendo a constância da fé, vivendo a constância da provisão do Senhor, vivendo para o seu Deus verdadeiramente. Paulo e Silas demonstram que é possível viver uma vida com propósito, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida com constância no Evangelho de Jesus Cristo. Mas o exemplo de quem viveu isso, o próprio Jesus. É constante o seu ministério. Quando começa o ministério público dele, ele escolhe os 12, então ele começa a caminhar pelas cidades, ele começa a atender as pessoas. É constante o seu modo de agir, é constante os seus olhos de desprezo para a religiosidade, é constante o seu olho de amor, o seu cuidado para aqueles que têm fé, para aqueles que professam que Ele é o Messias, que Ele é o Mestre, que é aquele que deveria de vir. Ele é constante em todo o tempo, inclusive constante na vontade do Pai, a ponto de falar, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque como um humano ele estava sofrendo totalmente, 100%, a dor da morte, a dor da separação, a dor do abandono do próprio Pai, e tudo isso por amor a nós. Tudo isso para salvar aqueles que o Pai lhe deu, e Ele falou que Ele não lançaria fora nenhum deles. Entendendo isso, Paulo e Silas são constantes na sua vida e em seu ministério. Ouvindo isso, nós somos convidados a sermos constantes em nossa vida, em nosso ministério. Constantes com os nossos familiares, constantes com os nossos filhos, constante na obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos, constante no serviço da casa do Senhor, constante como os discípulos que não negociam seus valores e seus princípios, constantes como servos de Jesus Cristo, nosso Salvador. A constância de um discípulo, ela demonstra o quanto ele depende do seu Senhor. A constância de um discípulo, ela demonstra o quanto ele vive para o Senhor Jesus Cristo. Paulo e Silas estavam demonstrando que é possível ser constante. Hoje, em 2024, é possível ser constante, mas não pelas nossas forças, é pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, que é o mesmo Espírito Santo que estava agindo na vida de Paulo e de Silas, que nos é proposto a vivermos hoje. A intensidade de ser discípulo de Jesus nos ensina, em primeiro lugar, a constância do discípulo de Jesus, e em segundo lugar, a intensidade de ser discípulo de Jesus nos ensina que a obra de Deus, ver a obra de Deus através da vida do discípulo. Perceba que extraordinário, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Um comentarista Moody, comentando esse texto, ele diz que não se sabe o que o carcereiro conhecia ou sabia sobre a salvação, se foi pela pregação que ele tinha ouvido em algum lugar, ou visto em algum lugar, ou pelas palavras daquela adivinhadora que falou que aqueles homens traziam a salvação, mas o que fica claro é que, impactado por tudo o que estava acontecendo, ele queria servir ao Deus daqueles homens, que não fugiram quando as cadeias abriram, que estavam cantando e orando, e então acontece um terremoto, e eles continuam lá louvando o seu Deus. Este homem queria conhecer aquilo que eles viviam. No capítulo 14 da Confissão de Fé, da fé salvadora, nós temos assim, a graça da fé é pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. A graça da fé era tudo que aquele carcereiro não conhecia, e pela constância daqueles discípulos de Jesus, ele pôde conhecer. Ele teve o privilégio de conhecer.
A obra de Deus estava sendo operada. A missão de salvação de almas estava sendo cumprida e mais uma família estava sendo alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo exemplo daqueles homens. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz que se Jesus ainda não é o dono da sua vida, Ele ainda não é o seu Salvador. Palavras pesadas. Paulo e Silas, eles tinham a plena certeza que Jesus é o Salvador das suas vidas. E então eles viviam com intensidade, com constância, e eles provavam da obra do Senhor através da vida deles, e eles não falavam de si mesmo, eles não falaram, olha, escuta o que nós temos para falar aqui, porque nós somos muito bons, olha só como que a gente poderia ter fugido, e para salvar a sua vida a gente não fugiu. Pelo contrário, eles estavam lá dentro esperando, o carcereiro entra com a intenção de tirar a própria vida, então ele acende uma luz, ou busca alguma coisa para clarear aquele lugar, porque também não era bobo, ele sabia que era uma prisão que ele estava se metendo, não entraria de qualquer jeito, mas ele se sujeita aos discípulos de Jesus. Então ele se ajoelha e ele pede a mesma ajuda da visão macedônia. Vem, ajuda-nos. É o pedido dele. Fala desse teu Senhor para mim. Fala de Jesus para mim. Quantas pessoas estão ao nosso redor clamando, fala de Jesus para mim. E por falta de constância não falamos. E por falta de coragem não agimos, ou por medo, por ter receio, não fala. E a resposta é simples nesse texto. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Algo simples, mas muito profundo. Crê no Senhor Jesus e será salva você e a sua casa. É a pregação que nos é convidada para fazermos hoje. Para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão tentando tirar a própria vida, para aqueles que estão vivendo sem propósito, para aqueles que não compreenderam nada, ainda estão buscando um sentido da vida. O carcereiro encontrou discípulos de Jesus dispostos a servir como discípulos de Jesus, vivendo com intensidade. Versículo 32 nos diz, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Pregação do Evangelho. Queridos, nós estamos ouvindo alguns testemunhos em nossa igreja, de pessoas que estão chegando aqui e ouviram o verdadeiro Evangelho e começaram a crer em Jesus. É uma mensagem que muitas vezes até parece batido, é só o momento da palavra. Mas para aqueles que não conhecem Jesus, é o momento da palavra. Pregação essa que nos é convidada para cada um de nós fazermos, para nós vivermos o que Paulo e Silas estavam vivendo. Isso não é uma utopia, isso não é algo que ficou no passado, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Cristo. A responsabilidade é nossa, e nós somos convidados a viver esse extraordinário, a viver o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e algumas vezes nós perdemos esse privilégio de falar de Jesus. Com toda certeza, aquele carcereiro, ele era alguém escolhido pelo Senhor, era uma das ovelhas que Jesus falou que não ia lançar fora. E se Paulo e Silas tivessem se acovardado, tivessem fugido daquele lugar, com toda certeza o Senhor mandaria outra pessoa para pregar para ele e para a sua família. Mas veja que rico, veja que extraordinário, o Senhor usou Paulo e Silas para aquele dia, e ficou perpetuado na história, e nós podemos ouvir essa palavra hoje. Quantas pessoas estão ao nosso redor, e nós perdemos o privilégio de apresentar Jesus para a vida deles. Quantas vezes nós perdemos a chance rica e poderosa de alguém que está ali tentando conhecer, tentando compreender e não consegue compreender o que está lendo, porque nós não estamos dispostos, assim como Felipe, a correr do lado de uma carruagem e ouvir o que aquela pessoa está lendo e então explicar o que ela não está entendendo, porque não temos relacionamentos profundos, porque não temos a constância, porque não vivemos como discípulos de Jesus. Nós somos convidados a viver essa constância, como discípulos, como servos, e provar esse extraordinário, e ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo, assim como esse carcereiro, e toda a sua família. Queridos, é algo muito importante, evangelizar. E evangelizar é falar de Jesus, é anunciar, assim como está no versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Evangelismo não é só simplesmente entregar um panfleto. Evangelismo não é fazer um convite, vamos algum dia na minha igreja. Evangelismo é você impactar as pessoas que estão ao seu redor, falando de Jesus, anunciando o plano da salvação. As nossas crianças cantam o plano da salvação. As nossas crianças fizeram já algumas vezes aqui
algumas correntinhas que têm em cada cor um significado. Quantas vezes elas já ouviram a história do livro 100 palavras? Ouviram o livro das 100 palavras? E quantas vezes nós não conseguimos ser simples como uma criança, em anunciar o Evangelho usando um livro somente com páginas coloridas e anunciarmos o Evangelho de Jesus por meio de uma maneira simples, mas que impacta, que transforma a vida de quem não conhece a Cristo. A restauração é imediata. As evidências da salvação são imediatas. O carcereiro prontamente muda a sua maneira de agir, a sua maneira de tratar aqueles homens. O algoz estava lavando os vergões dos açoites. Logo em seguida foi batizado, evidenciando de forma externa o que Jesus estava fazendo no interno. Que maravilhoso provar disso. Que maravilhoso é ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Que maravilhoso é, alguns domingos atrás nós pudemos ver aqui várias pessoas recebendo o batismo, sendo purificado pela água, como um símbolo da obra de Cristo. Queridos, é extraordinário viver isso. E para nós vivermos mais e com intensidade, nós somos convidados a viver com constância, a vivermos como os discípulos de Jesus para provarmos da intensidade do Evangelho de Jesus. E a intensidade de ser discípulo de Jesus nos ensina, em terceiro lugar, a provisão ao discípulo de Jesus. O extraordinário é da parte de Deus, sempre é da parte de Deus. Pessoas se renderem aos pés de Jesus, sempre é da parte de Deus. O convite que nos é dado é falarmos, é sairmos, termos a coragem, a intrepidez, que o mais o Senhor faz. Aqueles homens estavam provando do extraordinário, estavam vivendo para a glória de Deus, estavam vendo conversões, estavam plantando novas igrejas, estavam vendo que não era uma teoria, e então, assim vivendo, eram perseguidos, presos, açoitados, e aqueles homens então tiveram também muitas chances de provar de um cuidado especial do Senhor. O versículo 35 diz que quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Não era algo tão simples assim como parecia por aqueles homens em liberdade. Mas o propósito da prisão foi cumprido. Aos olhos humanos, mais ou menos cumprido. Porque aqueles homens humanos, pecadores, estavam entendendo que eles estavam castigando aqueles homens, estavam tirando a sua liberdade, estavam humilhando eles. Porém, o Senhor estava agindo no extraordinário na vida dos discípulos e na família do carcereiro. Nós não conseguimos compreender o plano de Deus, os caminhos do Senhor, mas nós conseguimos viver eles todos, os planos do Senhor, os caminhos do Senhor, e provarmos as bênçãos que é de ser um discípulo do Senhor. A visão do pedido de ajuda estava sendo cumprido. Famílias foram alcançadas, de Lídia, aquela moça endemoniada, a família do carcereiro. Deus estava agindo, a glória do nome de Jesus estava sendo exaltada. A provisão do Senhor alcançou aquela cidade da Macedônia. A provisão do Senhor estava alcançando Paulo e Silas na obra do Senhor. E, queridos, é a mesma provisão que nós vivemos hoje. Quantas vezes nós não temos a saída? Quantas vezes nós não sabemos o que vai acontecer, aonde vai parar, como vai ser o desfecho da nossa vida, da nossa família, daqueles que nos perseguem, da situação que nós estamos, como sairemos de onde nós estamos, como eu vou conseguir me desvencilhar de tudo que está acontecendo? E o convite que nós temos é depender do Senhor. Paulo e Silas estavam dependendo do Senhor, não fugiram e continuaram lá, se mantiveram lá, esperando a provisão do Senhor, para que no tempo certo, do jeito certo, eles saíssem daquele lugar. E aqueles que estavam ali tentando humilhar, eles tiveram que ir lá na prisão e pedir perdão para eles. O Senhor estava liberando aqueles homens da prisão. Os que humilharam tiveram que pedir perdão. Paulo não recebeu aquela notícia da soltura com conformidade. A denúncia de Paulo é uma grave injustiça. Um cidadão romano jamais poderia ser humilhado da maneira como ele foi. Um cidadão romano jamais poderia ser açoitado, um cidadão romano jamais poderia ser preso como eles foram. A injustiça estava acontecendo. E nós olhamos para nosso tempo hoje
E quantas injustiças nós vemos acontecendo. Quantas coisas nos incomodam. Chega até a levantar uma ira em nosso coração das coisas que acontecem, daquilo que nos chateia, daquilo que atenta contra a nossa fé, atenta contra os nossos valores e princípios. E nós somos convidados a depender, assim como Paulo e Silas dependeram, não da justiça humana, mas da justiça de Deus. E a justiça de Deus foi executada sobre a justiça humana, porque quando aqueles homens ouvem que aqueles dois eram cidadãos romanos, então eles ficam extremamente preocupados. E o que é exaltado aqui é o Deus da justiça. Eles não fizeram justiças com as próprias mãos. Eles não se exaltaram contra os pretores, não se exaltaram contra o carcereiro, contra o sistema, mas eles dependeram do Senhor a todo tempo. Um discípulo de Jesus, ele depende do seu Senhor. Ele confia na justiça do seu Deus, não espera uma justiça humana, terrena, que é maligna, ou que jaz no maligno, como o texto bíblico nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a ver a provisão do Senhor aos discípulos. Aqueles homens foram postos em liberdade. Os pretores foram lá pedir perdão para eles. E então eles foram libertados daquela prisão pela porta da frente, com toda a dignidade de um discípulo de Jesus que vivia para a glória de Jesus. Versículo 40 diz assim: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Após a soltura, eles voltaram para o povo de Deus, com toda certeza chegando lá com mais uma boa notícia, que em breve teria mais uma família que congregaria naquela igreja que começou na beira de um rio, que havia mais uma família ali que conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, que foram batizados, que foram adicionados à igreja visível do Senhor. Eles voltam com uma boa notícia. O texto nos diz que eles confortaram os irmãos, e não foi a primeira vez que os discípulos são soltos. Quantas outras vezes eles estavam encarcerados e são soltos, e a igreja que estava orando e intercedendo não acreditava no que estava acontecendo, demorou para abrir o portão, não deixaram Pedro entrar, e ele lá para o lado de fora. Queridos, isso mostra que a igreja precisa crer e confiar no Deus da justiça, confiar no Deus da salvação, esperar confiantemente todas as coisas no tempo do Senhor, sem botar os pés pelas mãos. Ouvimos aqui, alguns domingos atrás, o reverendo Levi pregando, quando Abraão e Sara tiveram uma grande ideia de adiantar a vontade e o propósito de Deus, conseguindo um grande problema que perpetua gerações. E o convite que o Evangelho nos traz é: dependa e confie totalmente no seu Deus. Espere o tempo dele, seja constante, viva com constância para o seu Senhor, prove das maravilhas, prega o Evangelho, fala de Jesus, anuncia a salvação, prove dos momentos extraordinários do Senhor, no tempo onde somente Deus pode agir e transformar. Lembre daquilo que o Senhor já transformou na sua vida. Algumas vezes nós nos esquecemos de contar as bênçãos, e a palavra do Senhor está aqui para nos mostrar que o Senhor é um Deus vivo, que age, que interfere na história do seu povo, na história da sua igreja, na vida dos seus discípulos. Esse é o Deus que nós servimos. E por que nós não falamos isso para ninguém? Por que nós não conseguimos contar? Por que nós não conseguimos evangelizar? Por que nós não conseguimos ter essa constância que Paulo e Silas vivia? O Evangelho é urgente. Cada catástrofe que acontece nesse planeta, seja enchente, seca, incêndio, tornado, tsunami, há uma enxurrada de comentários em textos de internet que é: Jesus está voltando. E algumas pessoas se incomodam. Ou o primeiro comentário é assim: daqui a pouco chega um crente para falar que Jesus está voltando. Mas os próprios cristãos não vivem essa urgência, apesar de ver sinais na natureza. Entende que Jesus vai voltar lá na frente. Eu tenho bastante coisa para aproveitar ainda, sendo que o tempo é urgente. Famílias e famílias estão lá fora sem conhecer Jesus, vivendo uma vida sem propósito, banalizando tanto a ponto de querer tirar a própria vida, vivendo uma vida sem sentido e sem propósito. E nós, discípulos de Jesus,
somos convidados a lembrar de cada um deles e agirmos com constância, dando exemplo, sendo a Bíblia que aqueles que não conhecem, a única Bíblia que eles vão ler. E uma pergunta que deve nortear o nosso coração é: que Bíblia os meus amigos estão lendo em mim? Que discípulo de Jesus eu estou demonstrando para ele? O que evangelho eu estou demonstrando para aqueles que estão à minha volta? Paulo e Silas viveram com intensidade. Paulo e Silas viveram para a glória do Senhor. Hoje, cada um de nós é convidado a viver para a glória do Senhor, a provar do que aqueles homens provaram, a provar o que aqueles homens provaram. E que Deus nos abençoe, e que possamos viver com essa intensidade, que possamos viver como discípulos de Jesus, provando e vendo as coisas loucas aos olhos deste mundo, mas santas pelo nosso Deus. Vamos orar? Santo, eterno, poderoso Senhor nosso Deus, que alegria é, que satisfação é, Senhor, ouvir